Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de recapitulação da lição da Escola Sabatina. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, nós temos um momento especial onde nós paramos aqui para dar uma breve recapitulada na lição da semana. E você que é professor ou professora da Escola Sabatina e terá o compromisso de no próximo sábado apresentar esse tema diante da sua classe, quer seja de forma presencial ou virtual, é um momento também para nós refletirmos um pouquinho sobre o conteúdo da lição e como melhor apresentá-la. Chegamos agora à nossa lição de número 9 desse trimestre, Servir e Salvar. A lição desse trimestre que estamos estudando é a lição do livro do profeta Isaías e chegamos então agora à nossa nona lição. Mas eu queria aproveitar e já dar para você um recado. Eu acabei de receber aqui a minha lição para o próximo trimestre, que é a lição A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Esta é a próxima lição do segundo trimestre de 2021 e você não pode ficar sem esse alimento espiritual. Então você pode acessar o site da nossa Casa Publicadora Brasileira, que é cpb.com.br, e fazer ali a sua assinatura anual, ou então comprar ali a sua lição avulsa. Mas o melhor é que você faça a assinatura para você ter aí o ano todo o seu alimento espiritual garantido. Também tem um 0800 que você pode ligar em horário comercial e pedir pelo telefone, a sua lição ou fazer a sua assinatura. Não deixe então de pedir o seu pão espiritual para o segundo trimestre de 2021, a promessa, a aliança eterna de Deus, tá bem? Vamos então dar uma breve recapitulada na lição desta semana. Antes, porém, quero convidar você a fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora teremos. Vamos orar? Nosso querido Deus, querido Pai, muito obrigado por esses momentos que temos agora para juntos estudarmos a Tua Palavra. Nos abençoe nesta recapitulação e que possamos relembrar e entender os ensinos que o Senhor deseja nos ministrar através do livro do profeta Isaías. Fica com todos nós, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, vamos então à nossa recapitulação de lição número 9, Servir e Salvar. Mas eu quero aproveitar e convidar você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal para fazer isso agora, tá bem? Se você não é inscrito ainda no meu canal, quero convidar você a se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like. E é importante que você ative o sininho porque semanalmente eu posto de 3 a 4 vídeos. E você vai ser notificado quando todos os vídeos novos chegarem para você não perder nenhum conteúdo que nós temos preparado aqui para o meu canal. Não se esqueça que esse canal tem um objetivo. Nosso único objetivo é ajudar você na sua caminhada cristã, na sua caminhada espiritual. Por isso, todos os conteúdos que postamos aqui são conteúdos relevantes da Palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Tá bem? O verso especial para memorizar dessa semana foi Isaías 42, verso 1, que eu leio assim: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, o tema principal da lição dessa semana fala sobre o servo do Senhor. Como a lição diz, ele veio para servir e para salvar. Mas nós estamos descobrindo de que não existe apenas um servo do Senhor, mas Deus tem mais de um servo, como nós veremos. A lição, na parte de sábado, nos falou que muitos de nós teríamos o grande desejo de visitar as terras bíblicas. Isso é uma verdade. Eu sempre tive esse desejo no meu coração e há 2 anos atrás eu pude realizá-lo. Eu pude já por 2 vezes ir a Israel e ali poder visitar Jerusalém, a cidade onde Cristo foi julgado, condenado, e ali as suas margens crucificado. Eu pude visitar ali o lago ou o mar da Galileia, poder caminhar às margens daquele lago e saber que por ali Cristo pisou. Tive a chance de visitar alguns locais especiais, como o tanque de Betesda,
que permanece, segundo a arqueologia nos ensina, como era, no mesmo local que Jesus visitou ao curar o paralítico lá em João, no capítulo 5, e outros locais, o Jardim do Getsemane, o Monte das Oliveiras, e de fato o nosso coração é tocado quando a gente vai nesses locais. Mas a lição traz para nós a seguinte mensagem: quando nós fazemos o que Jesus fazia na terra, nós estamos também andando em seus passos. E o foco dessa lição é que Jesus veio para salvar e veio para servir. E eu e você devemos ter também essa missão em nossa vida. Aqui estamos para servir, aqui estamos para salvar. Somos agentes de salvação. E o nosso grande ideal de vida deve ser partilhar sempre com as pessoas as boas novas do reino, as boas novas de que Cristo está voltando e de que existe um céu a alcançar e um inferno a evitar. Tá bem? Na parte de domingo e na parte de segunda, capítulos 41 e 42 de Isaías, nós estudamos a respeito da nação serva e do servo anônimo. Na realidade, quando falamos em nação serva, falamos da nação de Israel. E quando falamos em servo anônimo, a lição identifica esse servo anônimo como sendo o próprio Jesus Cristo. E eu queria aqui ler com você os versos 8 e 9 do capítulo 41 de Isaías, para pensarmos um pouquinho a respeito da nação de Israel. Isaías 41, versos 8 e 9 dizem assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem cingi ou a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, e eu te escolhi e não te rejeitei. Bom, o capítulo 41 de Isaías está falando aqui sobre a nação que servia ao Senhor. Interessante que Deus sempre teve um povo ao longo de toda a história humana. No Jardim do Éden, Adão e Eva, era o povo de Deus, Logo em seguida vem os filhos, o primeiro deles Caim, depois Abel, e a partir desse momento, quando Caim mata seu irmão e nasce Sete, você vai ter agora os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Você vai ter agora então os filhos de Deus e as filhas dos homens, ou filhos dos homens. Então você tem agora uma separação entre aqueles que amam e servem ao Senhor e aqueles que não servem. Então Deus foi chamando os grandes patriarcas para que estes mantivessem acesa perante o mundo a verdade do seu evangelho. Você pode colocar aí Noé, que foi o grande pregador que por 120 anos anunciou o dilúvio. Depois você tem Abraão, Isaac, Jacó. Jacó foi pai de 13 filhos, 12 homens. Esses 12 homens se originaram as 12 tribos de Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então agora Jacó ou Israel é a nação de Deus no Antigo Testamento. Agora perceba, quando Deus escolhe a Jacó, escolhe a Israel para ser o seu povo, era este um grande privilégio, mas esse privilégio trazia consigo uma tremenda responsabilidade. Era grande o privilégio porque Deus assistia a esta nação de forma especial. E você vai se lembrar do trato, por exemplo, ao tirar esse povo de Israel do Egito. Olha como Deus atuou de forma maravilhosa. Abrindo o Mar Vermelho, derramando a água no deserto, mandando o maná todos os dias, coluna de fogo para aquecê-los do frio e espantar os animais selvagens, a nuvem que cobria o sol para que eles não tivessem a pele queimada enquanto caminhavam pelo deserto. Ora, as manifestações do Senhor foram extraordinárias para com o seu povo, a quem ele havia escolhido. Agora, a escolha de Deus, ela também traz uma responsabilidade. E a responsabilidade desta nação é que eles deveriam ser os guardadores dos oráculos sagrados. Eles deveriam guardar as verdades de Deus. E essas verdades deveriam ser levadas às nações ímpias, às nações pagãs, para que o mundo inteiro conhecesse a vontade do Senhor. O grande plano de Deus é que a terra se enchesse do conhecimento do Senhor.
E para esse objetivo, Deus conduziu esse povo lá para a Palestina e os colocou na encruzilhada do mundo. Você sabe que esse propósito de Deus para com Israel, ele aconteceu parcialmente ou de uma forma mais completa apenas durante os reinados de Davi e Salomão. Você está lembrado de que no reinado de Salomão, vários reis e rainhas vinham de terras distantes, como por exemplo a rainha de Sabá, vinham visitar ao rei Salomão para saber do seu Deus, da sabedoria desse homem. Ou seja, nesse momento, Israel estava cumprindo o seu papel de ser luz para os povos. Mas, infelizmente, Israel perdeu esse privilégio. Foi se afastando do Senhor. A história de Israel é uma história de altos e baixos, é uma história de crises espirituais. E quando chegamos no tempo do profeta Daniel, estamos falando do 6º século a.C., você tem aí nos capítulos 8 e 9 a profecia da purificação do santuário e também a profecia das 70 semanas. 490 anos de graça foram dados ao povo judeu. E eles, durante esse tempo, deveriam ter se arrependido dos pecados. Não fizeram isso. E esta nação, então, teve o seu privilégio de nação escolhida tirado quando eles apedrejaram Estevão no ano 34. Terminaram os 490 anos de graça e o evangelho que estava circunscrito à nação judaica. Esta nação era o seu povo, o seu servo, responsável por levar o conhecimento a todas as nações, agora então foi rejeitado. É claro que a nação de Israel tem salvação como indivíduos. Qualquer judeu pode ser salvo pela graça de Cristo, como eu e você. Mas no ano 34, quando terminam os 490 anos proféticos, esta nação, serva do Senhor, perdeu o seu privilégio de povo escolhido. Mas ali estava já o Messias. E eles perderam por haver rejeitado o Messias. Mas o Messias veio cumprir o seu papel. E o capítulo 42 de Isaías trata justamente desse servo do Senhor. No verso 1, o profeta Isaías escreveu: Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Você está lembrado do batismo de Jesus? E do momento em que ele foi ungido pelo Espírito Santo, que desceu em forma corpórea de pomba? Aqui está o cumprimento dessa profecia de Isaías 42:1, que diz que Deus poria sobre o seu ungido o Espírito Santo. Esse ungido, o servo do Senhor, é o próprio Cristo, que viria para ser luz para os gentios, viria para trazer salvação àqueles que estavam nas trevas. E quando vamos para Mateus capítulo 12, versículos 15 a 21, é justamente isso que Mateus ensina. Esta profecia do servo do Senhor cumpre-se na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando o profeta Isaías fala sobre o servo do Senhor, num primeiro momento era a própria nação de Israel, mas num sentido transcendental era o próprio Cristo, o próprio Messias que viria para trazer salvação. Agora, para que o povo de Israel tivesse um vislumbre mais claro, para que a sua esperança se firmasse no Messias vindouro, a lição falou do Messias persa. E quem é esse Messias persa? Semana passada eu mencionei algum fato sobre esse Messias. É Ciro, o grande líder do Império Medo-Persa, que provocou a queda de Babilônia no ano 539. Eu queria partilhar com você alguns textos do capítulo 44 de Isaías, a começar pelos versículos 27 e 28. Olha o que diz Isaías 44, 27 e 28. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Sabe o que você tem aqui em Isaías 44, 27 e 28? Você tem uma profecia que traz o nome de Ciro, o grande libertador do povo de Deus. E já no capítulo 45, Deus diz assim, verso 1, assim diz o Senhor ao seu ungido,
a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Interessante que o profeta Isaías escreveu essas palavras quase 150 anos antes de Ciro atuar libertando Babilônia. E aqui nesses textos não é dado apenas o nome do grande libertador, Ciro, alguém que estava no futuro, que nasceria ainda, mas aqui fala até mesmo da estratégia militar que Ciro usaria para libertar o povo de Deus. Isaías 44, 27 diz que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Você sabe que a cidade de Babilônia havia sido construída na Mesopotâmia. E a palavra Mesopotâmia quer dizer mesos entre e potames, rios. Mesopotâmia foi construída numa faixa fértil de terra entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Aí estava a grande Babilônia. E para lá foram levados os príncipes judeus, entre eles Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. E posteriormente, a nação judaica foi levada cativa para a Babilônia. Mas Deus é tão bondoso com o seu povo que por boca do profeta Jeremias, lá no capítulo 25, versos 11 e 12, Deus já havia antecipado de que o cativeiro do povo de Deus em Babilônia duraria 70 anos. Depois você confere na sua Bíblia, Jeremias 25, 11 e 12. Por 70 anos o povo ficaria escravo, mas quando se passassem esses 70 anos, Deus iria providenciar um libertador. E é o profeta Isaías quem vai dizer o nome dele. O nome dele é Ciro. E qual a estratégia militar que Ciro usaria para vencer Babilônia? Secaria as águas dos rios. Pois bem, passaram-se cerca de 1,5 séculos, Ciro se aliou a Dario, seu tio, e agora o Império Medo se aliou ao Persa, e eles então começaram a campanha contra a grande potência de Babilônia. Interessante que os babilônicos não se preocuparam com a aproximação dos inimigos, porque eles acreditavam de que a cidade era uma cidade inexpugnável. Esta palavra quer dizer que é uma cidade que não poderia ser vencida. A principal estratégia militar dos tempos bíblicos era o cerco, onde uma cidade era cercada para que água não entrasse, nem alimento, e as pessoas ou se rendiam ou morreriam de fome. O problema é que cercar Babilônia não era fácil, porque ela era cortada por um rio na diagonal, que era o rio Eufrates. E segundo alguns historiadores, a cidade de Babilônia poderia resistir a um cerco de até 20 anos. Agora, que exército vai ficar lá fora, rodeando a cidade 20 anos, esperando que o povo se entregue? Nenhum. Mas nós não sabemos, como diz o próprio Heródoto, o grande historiador e pai da história. Ele escreveu um livro muito interessante, eu tenho em casa o livro de Heródoto, e ele conta a história de como Ciro venceu Babilônia lá no 6º século antes de Cristo. Ele diz que Ciro desviou o curso do rio Eufrates e com os seus soldados entrou marchando pelo leito do rio, a água batendo à altura das coxas dos soldados. Quem diz isso é Heródoto, viu? E Heródoto está testemunhando o cumprimento profético de Isaías. O grande Ciro chegou, secou os rios, entrou, e a Bíblia diz de que Deus iria diante dele e as portas não seriam fechadas. Todos os portões que davam acesso à cidade de Babilônia estavam escancarados, certamente por uma ação divina. Foi assim que Ciro teve acesso à Babilônia e provocou sua queda. Ciro escreveu isso, e nós temos hoje um documento que está lá no Museu Britânico em Londres, chamado o Cilindro de Ciro. E nesse cilindro ele conta como ele venceu a grande Babilônia. Em realidade ele estava cumprindo um papel profético. E ele é usado agora na palavra de Deus como um tipo de Cristo. E assim como Babilônia escravizou o povo de Deus, hoje muitos filhos do Senhor estão escravos da Babilônia mística, apresentada em Apocalipse. E assim como Deus levantou Ciro para derrotar Babilônia e libertar seu povo,
Cristo seria levantado para trazer salvação para todos nós e nos libertar do cativeiro do pecado e da morte. Então, Ciro é um tipo de Cristo. É por isso que ele recebe o título de Ciro, meu ungido. E a palavra ungido em hebraico quer dizer Messias. Então, Ciro foi um tipo do Messias. E ele tipificou o Messias que viria. E passados um pouco mais de 5 séculos, como Gálatas 4:4 diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. E veio então o Messias. Então o Messias persa é uma alusão a Ciro, este grande rei que finalmente vai decretar o retorno do povo de Deus para a cidade de Jerusalém e vai assegurar que a reconstrução inicie-se. Na parte de quarta-feira, falando um pouquinho sobre a esperança antecipada, alguns críticos atuais, eles querem dizer de que não existe cumprimento profético em Isaías. O que existe são 2 autores, e que esse segundo Isaías teria escrito o livro a partir do capítulo 40. E ele não faria uma profecia a respeito de Ciro, mas ele estava descrevendo a história que já estava no passado de como Ciro vencera a Babilônia. Bom, ainda que nem todos aceitem, a ideia de um único autor para o livro de Isaías, eu acredito firmemente nisso. E não existe qualquer argumento histórico, arqueológico para defender aí a existência de um segundo Isaías que teria escrito dos capítulos 40 até os 66. Pelo contrário, quando você conhece um pouquinho mais dos manuscritos sagrados, eu visitei as cavernas do Qumran há 2 anos atrás, e lá nas cavernas foram encontrados vários manuscritos da Bíblia, entre eles o livro do profeta Isaías completo. E mesmo nesse rolo do Mar Morto, que é o mais antigo rolo do livro do profeta Isaías, você não tem um intervalo entre os capítulos 39 e 40. Ali não tem uma separação, dando a dizer que um autor escreveu até o capítulo 39 e o outro do 40 em diante. Isso são apenas falácias que se levantam para tentar menosprezar a palavra de Deus e a sua capacidade preditiva. E como o próprio Deus é quem inspirou esse livro através do Espírito Santo, é o Deus Espírito, quem inspirou esse livro, é claro que nós aceitamos como uma revelação divina o fato que está registrado antecipando 1,5 séculos a chegada do Messias. E chegamos então à quinta-feira, um servo compassivo e sofredor. E aqui no capítulo 49 de Isaías, que foi o capítulo analisado na lição de quinta, eu queria dar destaque nesse capítulo ao verso 7. Um servo compassivo e sofredor, assim seria o Messias. E Isaías 49, 7 diz: assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, aos servos dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Que palavras fortes, são palavras proféticas. E aqui diz que o ungido do Senhor, o servo do Senhor, ele seria desprezado, aborrecido. Desprezado e aborrecido. Amigos, o livro do profeta Isaías pode ser considerado o evangelho do Antigo Testamento, porque ele está repleto de profecias messiânicas. E esta aqui diz claramente de que Jesus, quando viesse, ele seria desprezado e aborrecido. Mas não foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo. João diz que ele veio para os que era seu e os seus não o receberam. Por que Cristo foi rejeitado quando ele veio como Messias? Porque o diabo havia trabalhado ao longo de séculos para confundir a mente do povo judeu, do povo de Deus. E sabe que enquanto escravos em Babilônia, o diabo trabalhou fortemente neles, depois que eles voltaram também para Jerusalém. E Deus e o diabo os convenceu de que o Messias, quando viesse, viria com a função bélica, com a função política, de tirar os romanos do poder e colocar mais uma vez o povo judeu como
cabeça. Mas não é isso que a palavra de Deus havia profetizado. Mas o diabo conseguiu deturpar essa expectativa e o povo judeu desenvolveu uma falsa expectativa messiânica. E é por isso que quando Jesus veio e morreu como morreu, uma morte vergonhosa, os discípulos chegaram a afirmar: nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Está lembrado dos 2 discípulos caminhando lá para Emaús? Então, amigos, o diabo conseguiu desfocar a missão do servo do Senhor e a nação para a qual ele veio o rejeitou. E por isso o evangelho foi estendido aos gentios e entra em cena o apóstolo Paulo, que vai se tornar o apóstolo dos gentios. O que fez o diabo para mudar a cabeça das pessoas ou para atrapalhar a obra do Messias? Ele pegou a ênfase da segunda vinda e colocou na primeira. E sabe o que o diabo faz hoje? Ele pega a ênfase da primeira vinda de Cristo e coloca na segunda. Então, se naquele tempo eles esperavam um Messias que viesse para colocar o povo judeu como cabeça da nação e exterminar todos os seus inimigos, essa é a ênfase da segunda vinda de Cristo. Quando o povo de Deus será resgatado, será salvo, e todos os ímpios serão destruídos. Mas hoje o diabo pega esta ênfase e muda. Ele tenta dizer que a ênfase da primeira vinda deve ser agora colocada na segunda. E é por isso que muitos estão esperando ainda a vinda do Messias, e muitos dos que esperam esse Messias falam que esse Messias, quando vier, ele vai continuar sendo um servo sofredor, e alguns até falam que se ele vier, eles podem crucificá-lo segunda vez. Ou seja, a tentativa de pegar o foco da primeira vinda e lançá-la na segunda. Mas como eu e você somos os reparadores de brechas, segundo o profeta, nós devemos então pregar a verdade em alto e bom som. E a grande verdade é que Jesus veio sim como servo sofredor, mas agora ele voltará em glória e majestade, com poder e muita glória. Para quê? Para salvar seu povo, o Israel espiritual, e para destruir os inimigos de seu povo. Então, amigos, o grande dia está chegando. E o servo compassivo e sofredor, ele voltará agora, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para dar a salvação a todos aqueles que o aguardam. Este é o breve resumo da lição nossa dessa semana. Espero que tenha sido útil para você. Mais uma vez eu te peço, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho e, se você puder, ajuda também a divulgar esse canal, mandando o link dos vídeos para outros amigos que você tenha, tá bem? E na semana que vem a gente se encontra na quinta-feira às 8 da noite para falarmos um pouquinho mais do profeta Isaías. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esses momentos que passamos refletindo na Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito cuide de todos nós e que nós possamos nos preparar devidamente para a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo veio a primeira vez como servo sofredor, como o Messias da profecia, mas agora Ele voltará em glória e majestade como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que nós sejamos prontos para recebê-lo. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Um abraço carinhoso para todos vocês. Até semana que vem.